Bom, imagina a seguinte situação. Terremoto em Tóquio, no Japão, mata várias pessoas e logo após o terremoto, a prefeitura de Tóquio informa que a responsabilidade por várias pessoas terem morrido nesse terremoto é do terremoto. É mais ou menos isso, gente, o que acontece todo ano aqui no Brasil, em várias cidades do Brasil, não é a cidade A, B, C, D. Tô falando isso porque aconteceu um fato ontem em Belo Horizonte, a gente está no dia 14 hoje, mas no dia 13 de novembro de 2024, uma barragem, um dique, né, de contenção na Lagoa do Nado, em Belo Horizonte, se rompeu. E aí a prefeitura no dia seguinte falou que a culpa, na verdade, era da chuva, que foi uma chuva muito forte, se eximindo de toda a culpa de alagamento, de pessoas que ficaram ilhadas, de pessoas que tiveram que fazer resgate de outras pessoas. A gente não consegue imaginar isso acontecendo, por exemplo, lá no Japão, em Tóquio, ou nos Estados Unidos. O grande problema é que a gente está vendo que esses eventos naturais extremos, né, a gente não fala desastres naturais, e a gente não fala desastres naturais exatamente para a gente não normalizar o desastre. Então esses eventos naturais extremos, que são chuvas fortes, um terremoto, um ciclone, eles estão ficando cada vez mais frequentes, com maior intensidade. Então a gente vai ver isso acontecendo cada vez com a recorrência maior. Eu não vou entrar aqui no mérito de por que isso está acontecendo, eu posso fazer até um outro vídeo falando sobre isso. Mas o que eu quero trazer aqui nesse vídeo especificamente é que a gente tem que entender que existe sim uma responsabilidade, né? Bons governantes, eles assumem essa responsabilidade e fazem alguma coisa para evitar isso. A gente pode evitar a chuva? Não. A gente pode evitar um terremoto? Não. A gente pode evitar um ciclone? Não. Mas a gente pode evitar, por exemplo, os danos que esse ciclone, terremoto ou chuva, eles vão causar. A gente tem que entender que toda vez a questão do risco que as pessoas vivem, ela é uma fórmula, né, que a gente traz, que é a fórmula do risco, que é a vulnerabilidade vezes a exposição vezes o perigo que essas pessoas estão sendo submetidas. Então a chuva, por exemplo, é o perigo. A exposição é você estar exposto ou não a um local. E a vulnerabilidade é o local que você está, se ele é mais ou menos vulnerável. Então, por exemplo, uma pessoa que está num morro, né, com risco de deslizamento, com perigo, né, da chuva caindo e deslizar, o que vai acontecer? Se ela estiver dentro de um bunker totalmente enclausurado, enterrado ali na terra, né? Se vier um deslizamento não vai acontecer nada com ela. Mas se ela estiver fora desse bunker, numa casa muito frágil, esse deslizamento vai pegar ela e vai o quê? Vai levar a casa com tudo. Eu falo muito desse exemplo porque lá no Japão eu tive um professor, eu estudei lá durante 3 meses fazendo uma pós-graduação, eu tive um professor que falou o seguinte: terremotos não matam pessoas. Casas frágeis e a ausência do poder público é que matam pessoas. Então aqui é a mesma coisa. A chuva não mata pessoas. O que mata pessoas são comportamentos em áreas de risco, pessoas que estão num local onde elas não sabem que vai ter um risco, um alerta, mas a prefeitura deu alerta. Gente, não adianta nada a prefeitura dar um alerta se as pessoas não sabem o que fazer quando acontece a chuva. Não adianta você receber um alerta se você não sabe qual que é o comportamento que você tem que ter durante essa chuva. Então o que acontece, o que a gente tem visto cada vez mais, é que a ausência do governante, toda vez ele culpa a chuva. Ah, foi uma chuva de 100 anos, foi uma chuva de 1000 anos. Gente, vai sempre acontecer isso. Cada vez que a gente eleger pessoas que elas não assumem a responsabilidade, a gente vai colocar vários covardes aí no comando. Ao invés, por que covarde? Porque essa pessoa tinha que falar o seguinte: olha, isso aconteceu, é um fato, nós falhamos. O que nós, enquanto poder público, quanto prefeitura, como governo, como estado que for, o que nós vamos fazer agora? Qual que é a nossa responsabilidade? Porque quando a gente coloca a culpa na chuva, a gente está transferindo uma responsabilidade que é nossa. É como se a prefeitura lavasse as mãos e ela não pudesse fazer absolutamente nada, que é uma grande inverdade. A prefeitura pode fazer muita coisa sim. Ela pode fazer
alerta para as pessoas e ensinar essas pessoas como elas devem se comportar. Ela pode fazer bacias de contenção, ela pode fazer contenções subterrâneas para receber toda essa chuva, ela pode fazer um monte de coisa. Então o que acontece muitas vezes é que a gente vê pessoas que na verdade não querem assumir responsabilidade e cada vez mais vão culpar a chuva. Cabe a nós, cidadãos, né, que a gente cobre da prefeitura, que a gente cobre do nosso vereador, que a gente cobre medidas para que eles façam obras estruturais para nos proteger. Porque o cidadão não pode fazer muita coisa. Ele pode o quê? Procurar saber qual que é o comportamento que ele tem que ter e mesmo assim a prefeitura tem que fazer um mapeamento daquele local para falar, olha, o local de seguro aqui nessa região é a escola tal, é o abrigo tal, é a igreja tal. Então a prefeitura tem que fazer um mapeamento de risco e trazer quais são esses locais seguros, qual que é a rota de fuga. Isso tudo é responsabilidade da prefeitura e da Defesa Civil. Senão, cada vez mais nós vamos ver essas cenas acontecendo e elas vão se repetir vez por vez. E, infelizmente, isso aí é um problema que se arrasta há anos em várias cidades do Brasil, inclusive aí em Belo Horizonte. Enquanto a gente tiver políticas públicas que, na verdade, eximem, né, o profissional, o responsável dessa responsabilidade, dessa culpa, a gente vai viver mais uma vez falando que a culpa é da chuva.